Boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. É o nosso primeiro encontro em 2025 e assim, em primeiro lugar, desejo a todos um excelente ano novo. Nesta edição vamos falar sobre um dos temas que vão marcar os próximos anos, a utilização da inteligência artificial no domínio da saúde. A tecnologia está a mudar a relação dos pacientes com a medicina e o futuro vai trazer alterações que neste momento não somos capazes de imaginar. O meu convidado é Virgílio Bento, fundador e CEO da empresa Sword Health, um unicórnio que tem desenvolvido soluções tecnológicas assentes na inteligência artificial e dirigidas sobretudo para a chamada fisioterapia digital. Já vamos perceber de que se trata, como é que a empresa foi constituída, os seus financiadores, os mercados onde já entrou e o seu lugar em Portugal. Mas antes, vamos começar pelo INAM. Foi a Sword Health quem anunciou ter uma solução tecnológica para resolver o problema do atendimento de chamadas de emergência, quando os telefonemas são muitos e os operadores são poucos. Virgílio Bento, muito obrigado por vir esta noite à grande entrevista e à RTP, e bom ano para si. Obrigado, e obrigado pelo convite, e bom ano. Em novembro passado houve uma crise no INAM, quando o atraso no atendimento das chamadas telefónicas poderá ter conduzido à morte de vários portugueses que desesperavam por ser atendidos. Que ferramenta que a sua empresa está a desenvolver que permitiria evitar problemas deste género? Sim, portanto, o contexto foi que o INEM é um sistema crítico e como é um sistema crítico não pode falhar. E o que nós vimos foi que, devido à greve, devido ao problema que existiu aí, houve aquela falha que levou àquele desastre humano. O que eu percebi na altura é que nós desenvolvemos sistemas de inteligência artificial internamente na gestão dos nossos pacientes que poderiam ser aplicados naquele problema e que, se estivessem disponíveis, aquele desastre humano não tinha acontecido. E foi por isso que escrevi nas redes sociais que teríamos todo o interesse em disponibilizar a nossa tecnologia sem custos nenhuns, mesmo com o sentido de missão de garantir que um sistema crítico como o INEM, independentemente se há greves, independentemente se tem uma falta de staff e precisam de mais pessoas, há sempre esse sistema que garante que qualquer pessoa que ligue, a chamada é imediatamente atendida, e é um sistema de inteligência artificial que é capaz de fazer a chamada de um ponto ao outro de acordo com a árvore de decisão especificada clínica e replicar o trabalho humano. Mas já têm esse sistema desenvolvido? Já o tinham desenvolvido antes desta questão surgir? Nós temos esse sistema em que é simplesmente um sistema de inteligência artificial que é capaz de ligar a uma pessoa e conduzir uma conversa com a pessoa e é irreconhecível que é um sistema de inteligência artificial, porque parece... Reconhecível no plano da voz? A nível de tom, a nível de cadência, a nível de todas essas características de voz que se não for perfeito, facilmente percebemos, ok, estou a falar com uma chamada automática. Nesse caso é completamente idêntico a um humano a falar, e depois nós podemos especificar se queremos uma voz desse tipo ou uma voz daquele tipo, e nós usamos isso na gestão dos nossos pacientes. Já atualmente? Já nos nossos pacientes. E, portanto, seria adaptar aquele sistema, não era criar nada novo, era adaptar aquilo que já existe para uma outra funcionalidade. De forma bem eficiente, de forma em escala. Nós já na Sword já tratámos quase 500 mil de pacientes e, portanto, estamos a falar de um sistema que é usado em escala e seria adaptar o nosso sistema para o caso do uso específico do INEM, que é um caso específico, é um sistema crítico, e, portanto, é algo que nós conseguimos fazer rapidamente, porque não estamos a falar de desenvolver um sistema de raiz, estamos a falar de especificar e prototipar um sistema para um caso de uso específico. E esse processo de adaptação está em marcha neste momento? É isso que estão a fazer neste momento? Sim, exatamente. Nós estamos a trabalhar com a equipa do INEM, estamos a trabalhar com o Ministério da Saúde, que já agora eu reconheço a coragem e o interesse e o sentido inovador de nos contactarem a nós e nos convidarem a fazer parte da solução, porque podiam ter facilmente ignorado o que nós dissemos e verdadeiramente... Houve esse contacto e essa reação? Houve esse contacto, sim. A Ministra da Saúde enviou-me um e-mail a pedir para conversarmos e apresentarmos a solução e ver como é que podíamos ser a solução, e depois também com o CEO ou diretor executivo no INEM, houve exatamente também essa mesma atitude colaborativa e inovadora. E, portanto, nós estamos a trabalhar nessa implementação do sistema do INEM. Gostávamos de já estar a funcionar e era esse o plano. Mas isto começou há muito pouco tempo, não é? Sim, mas nós trabalhamos de forma muito rápida e esse é o nosso modelo, normalmente. A nossa forma de trabalhar de forma muito rápida e de remover bloqueios. Mas o que nós percebemos é que depois há todos estes especialistas que
cuja especialidade é criar problemas e, portanto, temos Mas quais que... são os problemas, por exemplo, que têm surgido? Uma das coisas que estamos agora a tentar desbloquear é que, para nós, obviamente que isto é um sistema crítico e nós não devemos... É um sistema que não pode falhar, não é? É um sistema que não pode falhar. Estamos a falar entre a vida e a morte, exatamente. não é? E, portanto, para nós irmos para o terreno, para estar disponível e a funcionar, nós precisamos aceder às chamadas gravadas do INEM para corrê-las pelo sistema e ver, efetivamente, se o sistema está a funcionar como a gente prevê ou não. Não é? Portanto, precisavam ter acesso a esses dados. Precisamos ter acesso a esses dados. Houve um especialista que se lembrou, mas agora precisamos de um parecer. Ok, então vai-se pedir o A parecer. proteção de dados. Sim, muito bem. Agora, isso vai demorar uma semana ou vai demorar 6 meses? Não é? Portanto, se demora uma semana, nós estamos capazes de estar disponível a funcionar até ao fim do mês. Mas aquilo que vocês precisam é das demora 6 meses. gravações das chamadas para depois fazer essa adaptação, é isso? Sim, Ver as exatamente. conversas Exatamente, reais exatamente. que já existiram. Que já existiram e perceber como é que o sistema se comporta com essas chamadas. Portanto, no fundo, se eu estou bem a perceber, é fazer uma espécie de ensaio Exatamente. com as chamadas reais e depois ver qual é a resposta da tecnologia. Exatamente. E, portanto, nós precisamos desse parecer. Okay? Vai para a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Vem. Muito bem. Temos acesso à chamada. Se vier positivo, claro. Sim. Pode vir negativo e tudo para aí. Okay? Vêm as chamadas, ok? Depois de vir as chamadas e testar, é preciso outro parecer de pedido à Comissão Nacional de Proteção de Dados para, agora, com esse parecer, é o parecer se podemos ir para o terreno ou não e estar finalmente disponíveis. Mais uma semana ou mais 6 meses. E, portanto, é assim que se faz com que nada aconteça. Porque nós somos muito resilientes e temos a capacidade de perseverança para esperar e desbloquear essas coisas todas. Mas outra entidade, diria... Podem desistir. Não podem desistir. Gil, mas o Gil tem confiança naquele sistema. Uma das questões que se colocam, por exemplo, quando estamos a falar deste tipo de chamadas telefónicas, é que as pessoas ligam em situação de grande stress, não sabem bem, de facto, muitas vezes descrever o que é que se está a passar e é preciso alguém que do outro lado já tenha passado por essas experiências, reconheça, consiga introduzir alguma calma e perceber efetivamente o que se está a passar. A tecnologia que a SOR tem é capaz de fazer isso de uma forma rigorosa, de uma forma que não cria, digamos, que não admita falhas, porque ali as falhas podem ser muito graves, não é? Há vários pontos aí. Primeiro, eu tenho confiança absoluta que sim, mas nós nunca vamos para o terreno estando disponível para todas as chamadas a funcionar sem nenhum tipo de supervisão. Ou seja, o sistema vai live a funcionar sempre com um operador na primeira fase de lançamento a ouvir as chamadas e ver se o sistema de inteligência artificial está a funcionar corretamente. Isso numa fase inicial, não é? Numa fase inicial. Depois, segundo, numa fase, e isto é no modelo final, o sistema de inteligência artificial, quando estiver bloqueado ou não conseguir resolver, escala sempre para um humano. E isso... Portanto, é um sistema redundante. É um sistema redundante em que o nosso sistema de inteligência artificial tem sempre o humano no loop, no ciclo, que, quando o sistema não é capaz de conduzir a conversa por alguma razão, hipoteticamente, e mais uma vez, porque isto é um sistema crítico, não é só funcionar 99,9%, tem que funcionar a 100% das vezes, escala sempre para o humano. Mas só fazendo isso, faz com que o tempo de espera de uma chamada passe de ser de 5 minutos para 1 segundo. E ter alguém que tem imediatamente ajuda e um sistema que segue de forma completamente fidedigna o sistema de decisão clínica, o que muitas vezes um humano não faz. E, portanto, é um sistema que eu tenho confiança absoluta, mas nós também percebemos, porque lá está, não é a primeira vez que nós lançamos um sistema na saúde. Já estão neste negócio, não é? Nós já sabemos, nós gastamos milhões em regulamentação. Nós temos aí 10 siglas diferentes, temos IPA, FDA, dispositivo médico a CE Mark, GDPR, iTrust, SOC 2, temos 10 diferentes regulamentações em que gastamos milhões todos os anos para estar compliant com tudo isso. E, portanto, nós não é como somos uma startup pequena que está a pegar no sistema crítico e pela primeira vez, vamos ver como é que isso funciona. Sim, uma outra questão que se coloca tem a ver com a responsabilização. Imagino que há uma falha nesses casos, a responsabilidade seria quem? Da empresa que faz o Não tem problemas nenhum, seja nosso. Não tem problemas nenhum com a nossa responsabilização. E, mais uma vez, é preciso clarificar que nós estamos a fazer isto tudo sem custos nenhuns para o Estado, sem custos nenhum.
Sim, mas nós, o facto de ser sem custos não quer dizer que tenha que ser rigoroso, não é? Não, mas é exatamente por isso que quando a pergunta é de quem é que é a responsabilização, eu não tenho problemas nenhum que a responsabilização seja completamente nossa. Mas acredita que o sistema de facto funciona? Eu tenho a certeza que funciona porque eu vejo-o funcionar todos os dias em milhares de pacientes connosco nos Estados Unidos. E a grande vantagem é que não tem, digamos, um número limite de atendimentos. Pode atender... É uma máquina, como uma máquina é infinitamente escalável. Ou seja, os nossos servidores podem escalar para atender 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, se necessário. E nunca fazem greve. E nunca fazem greve. Pois, porque a questão que aqui se colocou foi que havia, de facto, muito poucas pessoas naquela altura, porque havia uma situação de greve, que as não pessoas só, têm muito direito a poucas pessoas, fazê-lo. mas mesmo a nível do E, staff. na verdade, não houve, digamos, uma organização que permitisse ter um mínimo de pessoas suficientes para atender. Mas mesmo a nível do sistema atual, a nível de staffing... A máquina, só para clarificar, a máquina, de facto, permite atender um número quase infinito de chamadas em simultâneo, é essa? Sim, porque isso é a natureza da tecnologia, exatamente. Isso seria uma grande vantagem, porque ninguém fica à espera horas para ser atendido. Ninguém fica à espera. É importante clarificar, ninguém fica à espera no momento mais importante em que cada segundo dói. Conta, exato. Não é? Pode ser isso a diferença é entre exatamente a vida e a morte. Exatamente. Não é? O Virgílio tem, digamos, a partir desta relação que estabeleceu com o Ministério da Saúde, tem uma ideia sobre a forma como é gerida a saúde em Portugal e como está a ser gerida a saúde em Portugal. Porque, na verdade, há aqui uma questão que é, nos últimos anos, nós temos visto um crescente investimento público do Orçamento do Estado na saúde. Passou em 10 anos, eventualmente, de 8 mil milhões para 16 mil milhões. Que é assim um crescimento exponencial. Mas, na verdade, os resultados, as pessoas queixam-se muito. As consultas são demoradas, há o encerramento de urgências e, portanto, os benefícios que se veem desse investimento são relativos. Tem alguma explicação sobre o que é que se está a passar na saúde e sobre como é que se chegou a este quadro? Sobre o passado, porque eu acho que o presente ainda está para ser definido se vamos ser bem-sucedidos com a estratégia atual ou não. Mas sobre o passado, acho que foi o primeiro-ministro que se gabava de ter duplicado em 10 anos o investimento em saúde. Não é? Se eu duplicasse em 2 anos o investimento da saúde e os meus resultados fossem piores passado 10 anos, eu tinha sido despedido há muito tempo. Porque é paradoxal como é que se aumenta em dobro os custos de saúde e os resultados são piores a nível de acesso, a nível de qualidade. Não é? E isto tem a ver, já agora, não é só em Portugal, se olharmos para o Sistema Nacional de Saúde por exemplo, no Reino Unido, foi um exemplo e agora está... Quer dizer, uma consulta de fisioterapia nos Estados Unidos, no UK e Inglaterra, demora 6 meses de lista de espera. 6 meses. E porquê? Porque o que temos neste momento é um paradoxo na saúde em que, como tudo o que fazemos é baseado no uso intensivo de mão de obra humana, clínica, que é especializada e é escassa, em que, se eu preciso de 30 minutos de acesso a esse tipo de serviço clínico, eu preciso, então, de 30 minutos desta pessoa humana. Não é? O que é que acontece temos um paradoxo em que, para aumentar a qualidade dos cuidados de saúde e o acesso aos cuidados de saúde, tenho que contratar mais pessoas. Mas eu não posso contratar mais pessoas porque os custos já são proibitivos. E também não há essas pessoas, essa questão também é... Ou então, o que eu faço eu quero reduzir custos. Então, para reduzir custos, eu tenho que tirar pessoas. E reduzo acesso e qualidade de cuidados clínicos. Temos um bloqueio. Então, qual é que é a solução para se fazer isto? A solução dos últimos 10 anos, dos últimos 20 anos da saúde em Portugal foi: vamos tentar ter mais pessoas, mas pagar-lhe cada vez menos. É? E qualquer pessoa que faça gestão percebe que depois se chega a um estado atual na saúde, nos recursos humanos da saúde em Portugal, em que, bem, eu finjo que me pagam e também vou fingir, eles fingem que me pagam e eu vou fingir que trabalho. Porquê? Porque está toda a gente desmotivada. Qual é que é a solução e como é que se quebra este paradoxo? A forma como se quebra este paradoxo é simplesmente usando tecnologia e inteligência artificial para fazer parte do trabalho humano e permitir dar escalabilidade aos recursos clínicos da saúde. O mesmo médico fazer muito mais um enfermeiro fazer, um fisioterapeuta, ou um terapeuta. E essa tecnologia já existe. Nós fazemos isso no caso do tratamento da dor física, que é o que nós fazemos, no caso do tratamento de condições do foro pélvico, e agora estamos a expandir para outras áreas e outras patologias, é o que nós fazemos.
Se nós olharmos para outras indústrias, por exemplo, uma televisão há 20 anos custava 3 mil euros. Não é? Ou há 30 anos custava 3 mil euros. Não é? Neste momento, uma televisão muito melhor, com muitas mais funcionalidades, com muito maior qualidade de imagem, custa 400 euros. Não é? Houve um decréscimo claro do preço. E um aumento... Houve esta coisa paradoxal que aumentou a qualidade e baixou o preço. Aumentou a qualidade e baixou o preço. Não é? Se olharmos para a saúde, o que vemos é, aumentou o preço e diminuiu a qualidade e o acesso. E porquê? Porque nessas indústrias, na indústria eletrónica, na indústria dos carros, o que aconteceu foi, houve um aumento brutal da penetração da tecnologia nessas indústrias, mas a tecnologia foi usada e desenhada para automatizar parte do trabalho humano. E com isso fez com que o custo das soluções, dos produtos nessas indústrias diminuíssem e a qualidade aumentasse. E já agora o trabalho tornou-se mais seguro e de maior qualidade. E essas pessoas agora, nessas indústrias, em vez de precisarem de 10 mil, se calhar precisam de 5 mil, mas essas 5 mil são muito mais bem pagas que as outras 10 mil que estavam antes. Em saúde, o que se viu nos últimos 40 anos, na saúde moderna, houve também um aumento brutal da penetração da tecnologia. Mas a tecnologia, que é muito cara. Mas a tecnologia tem sido usada... Ao contrário das outras indústrias em que uma tecnologia embarateceu, que é uma tecnologia crítica. Mas essa tecnologia foi usada para ser usada pelo elemento clínico humano, em que continuamos a apostar neste paradoxo de temos agora um cuidado clínico que continua a ser dependente completamente do recurso humano, mas agora é mais caro porque se usa tecnologia. E nunca se usou tecnologia para automatizar parte do trabalho clínico humano. E se não se fizer isso, podemos triplicar o investimento em saúde em Portugal, na Europa, no Reino Unido, que vamos ter exatamente os mesmos resultados. Vamos andar sempre atrás do prejuízo. Porque a única solução é usar inteligência artificial para expandir e fazer parte do trabalho clínico humano, e com isso conseguem-se 3 coisas que deviam definir o futuro da saúde e que nós fazemos muito de forma clara na SWORD nos Estados Unidos, que é maior qualidade e maior experiência de utilização para os pacientes no acesso ao serviço de saúde. Porquê? Porque quando se pode utilizar a inteligência artificial para fazer parte do trabalho humano, as pessoas podem passar a ter acesso a isso no conforto das suas casas. Não têm que se deslocar, não têm que marcar consultas. Exatamente, com total conveniência, flexibilidade e conforto. Essa é número 1. Número 2, a nível de resultados clínicos, como há uma correlação clara entre exposição ao tratamento e recuperação futura, quando se removem todos os bloqueios no acesso, aumenta-se a exposição ao tratamento, aumenta-se a intensidade, o que implica que aumenta-se os resultados clínicos. Esse é o número 2. E depois o terceiro ponto é diminuem-se claramente os cuidados com a saúde. A SWORD só... Os custos com a saúde. A SWORD só este ano, nos nossos clientes nos Estados Unidos, propôs aos nossos clientes 200 milhões de dólares. 200 milhões de dólares. Porque já vai explicar como. Posso explicar como, mas 200 milhões de dólares. E, portanto, é esse modelo que acha que faz falta, digamos, nos diferentes sistemas de saúde que existem em vários países do mundo. Isto não é uma questão só apenas portuguesa. Mas, sim, é um problema global. É um problema global. Vamos falar da sua companhia, a SWORD, que neste caso pode ser uma palavra enganadora. Portanto, SWORD não se traduz por espada. Não. Não é essa a questão. Vale a pena explicar que é um acrónimo. É um acrónimo, é basicamente o resultado de um grupo de engenheiros decidir o nome para uma coisa. Neste caso foi é o nome do meu projeto de doutoramento. Da Universidade de Aveiro? Na Universidade de Aveiro, que é um acrónimo que diz, basicamente, sucintamente, Stroke Wearable Operative Rehabilitation Devices, porque onde nós focámos foi focado no tratamento de pacientes com AVC, stroke, mas depois percebemos que a dor física era um problema muito maior e focámos-nos nisto. Então, depois do meu doutoramento, lançámos a empresa e como o nosso foco estava todo no desenvolvimento da tecnologia, na validação clínica, no desenvolvimento das soluções de inteligência artificial, ficou esse nome. Tínhamos zero foco no marketing e de qual que seria o nome da empresa. Dissemos, bem, o nome do projeto era SWORD, porque é que não fica a SWORD o nome da empresa? Ficou o nome e vai ser para sempre. Como é que você se lembrou, como é que chegou a este conceito?
Vale a pena contar essa história para os portugueses Sim, que gostava de escutar, perceberem. Eu tive a experiência pessoal através do acidente do meu irmão, dos problemas e do drama que as famílias passam quando têm que recuperar um irmão ou um filho e percebem que a intensidade no acesso ao tratamento leva à recuperação futura. Ele teve um acidente, precisava de cuidados de fisioterapia, de terapia ocupacional, de terapia da fala. Então, eram várias terapias cognitiva e aí eu percebi as limitações claramente do Sistema Nacional de Saúde em fornecer a intensidade, porque idealmente o que acontece nessa situação, não é idealmente, o que devia acontecer nessa situação era um paciente ter 2 sessões por dia no mínimo, não é? E o que acontece é que tem-se 2 sessões por semana. Se a coisa correr bem, não é? Se a coisa correr bem. Porque a família vivia na Guarda. Na Guarda. E a terapia era na Guarda? Mas se fosse em Lisboa era a mesma coisa, se fosse em Porto é a mesma coisa, porque há uma limitação no acesso. Sim, mas a minha pergunta era, eu li que a terapia, por exemplo, era acontecia em Coimbra. O meu irmão passou um ano no Alcoitão, em que aí tem uma exposição ao tratamento intensiva, mas depois saiu do Alcoitão, essa exposição ao tratamento diminuiu brutalmente. Não é? E eu... Mas isso levou a ponderar... Sim, porque eu sempre adorei tecnologia, eu sempre fui muito curioso por problemas e para mim sempre foi uma grande questão como é que nós desenvolvemos tecnologias tão sofisticadas em outras partes da nossa existência humana, nós pusemos pessoas na Lua, não é? E depois esse problema enorme humano que é a saúde, a forma como recuperamos as pessoas de volta a uma vida completa, nós estamos a fazer o mesmo que fazíamos há 40 anos atrás. Exatamente o mesmo, exatamente o mesmo. E aí foi isso que me levou a conhecer o problema e depois perceber qual é que era a solução conceptual e depois executar essa solução através de tecnologia. Portanto, a solução que encontrou foi durante o seu doutoramento já na universidade, não é? Sim. O resultado disso chegou a ser aplicado, por exemplo, no caso do seu irmão, ou não? Não. O meu irmão agora já fez terapia com uma das nossas soluções na SOR, tal como a minha mãe, mas por problemas de dor física, não por outra questão. Exatamente. E, portanto, chega àquele conceito no doutoramento e depois é preciso transformar o conceito em produto, não é? E depois o produto em empresa. Exatamente. Como é que foi esse processo? Portanto, porque não faz isso sozinho, faz isso com um grupo de colegas da Universidade de Aveiro, é Sim, isso? Exatamente. Fiz isso com o Márcio, que fundou a empresa comigo, que estava no mesmo laboratório a desenvolver outras tecnologias. E aí, então, é preciso é complexo a vários níveis. Um nível é exatamente que eu vinha do mundo da academia e percebia 0 de gestão, 0 de financiamento, era completamente ignorante e é um processo de educação muito grande. E esse processo de educação é muito mais complexo em Portugal, e especialmente em Portugal há 10 anos atrás, porque não há mentores. Não é? Ou seja, se eu tivesse a tentar fazer isto em Silicon Valley, havia 20 pessoas para me educar, a me ajudar a perceber como é que eu passava daqui para aqui. E nós fizemos esse caminho das pedras muito sozinho. E foi mesmo um caminho de pedras? Foi sem dúvida. A nível de financiamento... Chegaram a pensar, por exemplo, desistir? Não, nunca. Porque também não há... Assim, eu não vejo a ser empregável de outra forma e, portanto, era a minha única forma de ter Mas vale a pena explicar em detalhe o que é, em que consiste, de facto, a tecnologia que criaram e que se adapta e que é utilizada para a recuperação de... Sim, portanto, a nossa questões que necessitam de fisioterapia. Conceptualmente, a nossa tecnologia tem 3 elementos, não é? Que é que nós replicamos o que um terapeuta humano faz, não é? O que um terapeuta humano faz é observar, com essa observação ter uma decisão clínica. O que fazer. Exatamente. E a terceira componente é fornecer feedback, que nós chamamos o toque humano, não é? Que é muito importante a nível da pessoa se ligar emocionalmente com o terapeuta, o que é muito importante a nível das pessoas aderirem ao programa terapêutico. Não é? E nós replicamos tudo isso com tecnologia. A parte do observar, nós temos um sistema de sensores que, dependendo da nossa terapia, se, por exemplo, for terapia para a dor física, o que é suposto o paciente fazer é uma série de exercícios terapêuticos em que nós medimos o movimento, se o movimento é feito com a extensão do movimento certa, com a velocidade certa, com a postura
corporal certa. Isso é medido em tempo real. E Quando estou a fazer, nós tenho temos acesso a essa informação. Um dispositivo que mede o movimento. Portanto, são colocados sensores no corpo do Nós paciente? fazemos isso com um dispositivo que nós desenvolvemos em que com a câmara, tem um sistema de câmaras que mede o movimento com precisão clínica. Com base nesse movimento, nós enviamos esses dados para o nosso sistema de inteligência artificial, que nós chamamos de Phoenix. Com base nisso, nós dizemos ao Vítor, olha, controla um bocadinho melhor a postura, levanta o braço um bocadinho mais. Dizem através da voz mesmo. Dizemos através da voz e exemplificando com vídeo, se não tiver a ser possível melhorar. Ou seja, adicionamos essa camada adicional de informação. Depois, e portanto, isso faz com que, para alguém aceder a uma sessão terapêutica, basta ligar o dispositivo, aceder ao nosso sistema de inteligência artificial e fazer a sua sessão às 7 da manhã em pijamas, depois do pequeno almoço, ou às 11 da noite, depois de colocar os miúdos na cama, não é? A qualquer hora, não é? A qualquer hora, em total conveniência e flexibilidade, seja em sua casa, seja de férias, em qualquer lugar. Porque o aparelho é uma coisa pequena, não é? É um dispositivo uma câmara e um dispositivo pequeno que se assemelha a um iPad. Foi desenvolvido por nós, mas assemelha-se a forma a um iPad. E depois vai para a nossa equipa clínica todos os dados do paciente, onde o nosso sistema de inteligência artificial faz as recomendações à nossa equipa clínica para as alterações a serem efetuadas no programa terapêutico. Mas é a inteligência artificial que faz as recomendações à equipa clínica? É, exatamente. Portanto, a equipa clínica, Mas serve para quê? Para aceitar, rejeitar as sugestões. Okay. E isso é que é muito importante. Nós temos sempre para validar, no ciclo, que é o trabalho é feito pelo sistema de inteligência artificial para propor as alterações, mas nenhuma alteração é efetuada e executada sem o ok do elemento clínico. E, portanto, um exemplo que acontece é o Vítor fez a sessão de forma perfeita, mas teve aqui uns desafios nos exercícios. A Phoenix propõe ao membro da nossa equipa clínica para mudar o programa desta forma e para mandar esta mensagem. O nosso membro da equipa clínica pode aceitar as alterações ao programa, mas na mensagem dizer, não quero mandar essa mensagem, vou mandar outra mensagem de outra forma. Edita a mensagem e é ele que envia a mensagem. Mas todo esse trabalho de preparação faz com que, efetivamente, tudo seja muito mais escalável e muito mais eficiente. E, portanto, nós usamos essa solução. Essa é a solução para a dor física, mas, por exemplo, para as condições do pavilhão pélvico, que é muito importante na questão da saúde feminina, de incontinência urinária, que é outra das nossas grandes soluções. Nós temos 7 soluções diferentes. Aí nós usamos outra solução de sensores para observar o que queremos observar, e neste caso nós queremos ver as contrações do pavilhão pélvico feminino, e nesse caso o que usamos é um sensor intravaginal para medir essas contrações, mas depois é exatamente o mesmo modelo. Mas há uma questão uma dúvida que eu tenho. Nos casos, esta solução pode ser utilizada em que circunstâncias? Em praticamente todas as circunstâncias? Ou, porque, na verdade, nós quando falamos de fisioterapia, imaginamos sempre a presença ali do fisioterapeuta, que põe as mãos e faz intensidade. Nós ouvimos muito isso quando começámos. Na verdade, este equipamento não tem essa dimensão. Não tem, porque não é preciso ter essa dimensão. Não é preciso? Não, e já agora, não somos nós que dizemos. Há extensa validação clínica que, se alguém tiver lombalgia, ou contraturas musculares, física, qualquer tipo de dor física, a forma de endereçar essa dor física é através do que são chamados exercícios terapêuticos, que são exercícios específicos para aquela condição de dor física específica, feitos desta forma, com feedback na execução, para ter uma execução funcional perfeita. Há estudos científicos que mostram que não é necessário. Esses estudos científicos não têm nada a ver com a SWORD. E foi nisso que nós nos baseámos quando desenvolvemos um sistema de inteligência artificial que fosse capaz de executar esse protocolo terapêutico. Depois disso, nós publicámos 37 estudos clínicos em revistas científicas de topo, em que claramente demonstramos que é verdade. E, portanto, a melhor forma de provar o ponto não é entrar com uma discussão filosófica de se os fisioterapeutas ou se os elementos clínicos têm mãos mágicas que tocando resolvem o problema, é mostrando estudos clínicos claramente. E nós, nesse momento, já tivemos quase 500 mil de pessoas a entrar nos nossos tratamentos e em que claramente nós conseguimos resolver o problema de pessoas que já tinham tentado tudo
até fisioterapia tradicional. No caso da fisioterapia pélvica, da zona Exatamente. pélvica, que é uma zona que tem alguma intimidade, não é? Exatamente. É muito íntima, e isso, de facto, encontrar uma solução que não seja necessário o outro pode ser uma vantagem, não é? Há vários, essa solução... Porque não é tão intrusivo, não é? Não, essa solução, eu tenho muito orgulho nessa solução, porque quando nós a pensámos, toda a gente nos disse que não era um problema grande o suficiente para a gente Não havia avançar. muita gente a necessitar dessa... Não. Dessa a verdade é, há muitíssima gente que, na população feminina, que tem esse problema, por exemplo... Normalmente em que idades? Após a maternidade, a incontinência urinária é muito, muito comum. Mas a razão por que toda a gente, o nosso Conselho de Administração, por exemplo, pensava que era um problema pequeno, é porque é um problema silencioso. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso porque acham que não há solução. E então, quando nós lançámos a solução e dissemos há uma solução e nós temos a solução, essa solução cresceu de forma exponencial. Isso passa pelo fortalecimento muscular? Passa pelo fortalecimento do muscular, sim. E, portanto, e pelo treino muscular do pavilhão pélvico. E aquilo que propõem são exercícios que vão fortalecer os músculos, que depois têm como digamos, consequência o controle da... Já agora, isso é um problema enorme neste momento, não só por causa da questão da intimidade do tratamento, que obviamente fazer isso no conforto da nossa casa é muitíssimo melhor do que fazer isso com uma pessoa estranha numa clínica, mas mesmo que se queira fazer isso, o acesso a este tipo de especialistas de saúde pélvica é escasso neste momento. Isso não é um tema que se fala? E não é um tema que se fala, mas é um tema bem real. Nós chamamos na SWOR, nós chamamos desse problema os problemas silenciosos. E quando se traz uma solução real para um problema silencioso, aí é que se descobre quão grande é esse problema. É a chamada maioria silenciosa que aparece. A maioria silenciosa, exatamente. Virgílio, e quem é que, imagino que alguém nos está a escutar, tem este problema e gostaria de experimentar esta solução. De facto, o que é que tem que fazer? É que ir ao médico e pedir a solicitar uma prescrição? Em Portugal não pode fazer nada porque nós não temos nenhum tipo de acordo com o Sistema Nacional de Saúde. E alguma vez o propuseram? Nós já tentámos, mas acho que é um exemplo de quão difícil uma startup inovadora como a SWOR ou como qualquer outra é de ser bem-sucedida em Portugal. No ano passado, só para ter uma ideia, em 2024, quando nós valemos 13 mil milhões de dólares, somos as empresas mais inovadoras na saúde nos Estados Unidos, reconhecidas como tal, temos as maiores empresas do mundo como clientes. Quer dar alguns exemplos? Pepsi, a Dell, temos as maiores seguradoras de saúde nos Estados Unidos também como clientes. E temos mais de 10% das 50 maiores empresas nos Estados Unidos são nossos clientes. 10% das 50 maiores empresas americanas. Mais de 10% das 500 maiores empresas, quase 20% das 500 maiores empresas nos Estados Unidos são nossos clientes. Portanto, nós somos essa empresa. Em Portugal, em 2024, estamos a falar com o Sistema Nacional de Saúde, ainda estavam a falar para tentarmos fazer um piloto. Como se nós fôssemos uma startup que está agora a começar e ainda precisasse de validação. E eu acho que esse é o estigma de como são portugueses, não acreditamos muito. Sim, mas já é a experiência internacional. Já é os estudos que há pouco. Nós temos as maiores empresas do mundo a adotar a solução imediatamente. Não é? E, portanto, paradoxalmente, nós que começámos em Portugal, em 2024, temos o Sistema Nacional de Saúde a perguntar-nos para fazermos um piloto para testar a ver se isto funciona. E isso vem daquele provincianismo português e daquela aversão ao risco que é portuguesa e também é muito europeia de, eu não sei se isso funciona, então vamos fazer. E o problema é que quando eu tenho um mercado nos Estados Unidos que está a crescer tão rapidamente, é muito difícil para mim andar a perder tempo com pessoas em Portugal que têm esta mentalidade. E é por isso que nós nunca tivemos nada... Portanto, alguém que tem esses problemas e vá ao seu médico de família que proponha isto, porque está a ver esta entrevista, na verdade não o pode fazer porque os médicos não podem fazer. Nós não temos uma prescrição que determine isso. Nós temos 0 euros de receita do Sistema Nacional de Saúde. 0. Então, incluiu em Portugal, em relação ao mercado, ao vosso mercado, qual é a percentagem? Temos nós fora dos Estados Unidos, já agora, o mercado nos Estados Unidos representa as nossas receitas, 99,9% das nossas receitas. 99,9%. Vem dos Estados Unidos, nós estamos presentes em mais outros 6 países.
Portugal eu acho que é 0,00001%. Nós temos uma seguradora privada como parceiro, mas é isso. Nem em hospitais privados também não têm? Não temos. Não têm. Estão no início do caminho, estão num caminho totalmente vazio. Quer dizer, a questão aqui eu acho que isto é um exemplo muito, se uma empresa como a Sword, não é? Com esse reconhecimento internacional, com esta extensa validação, nós temos 37 estudos clínicos publicados em revistas científicas. Nós poupámos aos nossos clientes nos Estados Unidos 200 milhões de dólares. Temos as maiores empresas nos Estados Unidos como clientes. Se uma empresa como a Sword não consegue ter o Sistema Nacional de Saúde como cliente, quer dizer, nenhuma outra startup que, para crescer e chegar ao panorama global, a primeira coisa que devia fazer é ter o Sistema Nacional de Saúde como primeiro cliente, ter isso como caso de estudo e depois alavancar esse caso de estudo para ir para outros países, é impossível, não é? E, portanto, mas isso vem daquela mentalidade... Agora, Virgílio, se alguém quiser fazer aos seus custos, não ao abrigo do Serviço Nacional de Saúde, quanto é que custaria essa intervenção? Não sei, porque nós não fazemos isso, nós não funciona assim. Nós não vendemos individualmente. Nós não disponibilizamos individualmente. Nós temos para endereçar esses casos, nós criámos a Fundação Sword, exatamente para endereçar esse caso de pessoas que têm uma necessidade enorme por um serviço da Sword, mas que não são cobertos por um dos nossos clientes. Nós temos um programa pro bono em que nós fazemos isso, mas não temos um modelo em escala de negócio para fazer isso. Mas, por exemplo, na América, quanto é que isso custa, por exemplo, por mês? Nós temos um modelo em que somos pagos, o preço médio é $1.000 por cada paciente que a gente trata, mas nós... $1.000 por um programa? Por um programa terapêutico, de recuperação de um paciente. Só que o pormenor aí importante nós cobramos 50% quando a pessoa entra no nosso programa, tem a consulta com um membro da nossa equipa clínica, nós enviamos na tecnologia, é desenhado o programa clínico, e os outros 50% nós só os podemos cobrar no nosso modelo de preço se o paciente estiver recuperado. No final? No final. Portanto, se o paciente não estiver recuperado, nós temos zero lucro com esse paciente. E nós desenhamos esse modelo é um modelo de value-based care, é um modelo em que estamos alinhados de forma completamente clara com os nossos clientes, em que se a gente não lhes entregar valor a nível da recuperação dos seus problemas, então nós também não vemos lucro. E isso faz com que nos tenhamos tornado realmente bons a recuperar pacientes. Então, é interessante porque a empresa começou quando? 2015? 2015. Estamos em 2025, portanto há 10 anos. Mas 10 anos já está. Mais ou menos 10 anos. Como é que se dá a vossa entrada na América? Como é que, na verdade, portanto, têm a ideia, decidem formar uma empresa, é preciso financiamento, procurar financiamento em Portugal, por exemplo, ou em países europeus? Portanto, a nossa história de financiamento é muito engraçada porque uma solução como a Sword, neste momento, nos Estados Unidos, depois do doutoramento, facilmente recebe $5 milhões para lançar. O nosso primeiro investimento foi de 150 mil euros no primeiro ano. Da FCT? Não, isso não, pós-FCT. Foi no meu doutoramento. Já agora, a minha bolsa de doutoramento foi rejeitada 3 vezes. Com este projeto? Com esse projeto. E depois alguém conseguiu um projeto de investigação em que eu consegui incluir lá o meu projeto de doutoramento. Também é muito interessante, não é? Sim. Mas muito agradecido à FCT por aquele dinheiro, porque foi o que nos permitiu desenvolver o projeto durante o doutoramento, apesar de me terem rejeitado a bolsa 3 vezes de doutoramento. Mas estávamos a falar da América. Da América, já lá vamos, que é... Primeiro foi em Portugal. Portanto, eu acabo o doutoramento, a gente precisa de dinheiro, não é? Sou eu mais transformar as ideias em produto. Mais o meu sócio, precisamos de engenheiros, precisamos de tornar um projeto científico num produto real na área clínica e isso requer muito dinheiro. Então, o primeiro investimento no nosso primeiro ano foi 150 mil euros. Não é nada. Veio de onde? Veio de um grupo de angel investors, de business angels. Seguido, um segundo investimento, no segundo ano, de 250 mil euros. Já foi assinalável. E nós festejámos bastante isso. Seguido, um terceiro investimento, no terceiro ano, de 400 mil euros. Só para dar uma nota ao Vítor, nós, em 2021, em 2 semanas, levantámos 300 milhões de dólares. Em 21? Em 2021. Em 2021, nós fizemos 13 rondas seguidas no mesmo ano. Para chegar até lá, nós andámos de investimento, honestamente. Pequenos investimentos?
pegar as migalhas todas que haviam. Chegar a ir para a América à procura de depois nós chegamos a um momento em que nós temos o dinheiro suficiente para desenvolver a tecnologia, desenvolvemos a tecnologia para ser um produto real no mercado, não só um projeto científico, e depois dizemos, ok, agora precisamos de levantar 20 milhões de dólares, ou 10 milhões de dólares, ou 5 milhões de dólares, o que fosse possível. Já no domínio de 1 milhão, não é? Sim, já era sério. Para entrar no mercado. E o meu primeiro pensamento foi, o que nós vamos fazer é começar pelos investidores na Europa, da Inglaterra, da Alemanha, porque o que nós queremos é chegar aos investidores de Silicon Valley, mas não conhecemos lá ninguém, só temos um projeto científico, temos validação clínica, uma tecnologia, mas não há vendas e, portanto, vamos começar com estes que são mais fáceis, não é? Achavam que eram mais fáceis? Mercado de segundo nível, para depois chegar aos Reais Madrid, e ao Barcelona e aos Manchester Cities, não é? Eu passei 6 meses na Europa a tentar falar com os investidores alemães, de Inglaterra, etc., e não passava da primeira reunião porque ninguém tinha interesse em ouvir um gajo de Portugal com uma ideia de como é que ia mudar a saúde através de inteligência artificial. E então chega um momento, passado 6 meses, a ficar sem dinheiro na conta pela terceira vez na nossa história, já tinha acontecido 2 vezes antes, em que eu, por desespero, envio um e-mail à Khosla Ventures, o que é um dos maiores investidores, né, em Silicon Valley, que eu sabia que eles pensavam de forma independente, ou seja, muitas vezes os investidores de capital de risco, a forma como investem, perguntam quem investiu antes para saber se vale a pena investir em eles ou não. Ele sabia que a Khosla Venture e o Vinod pensavam de forma muito independente e, portanto, se alguém vai responder a um e-mail do nada de uma pessoa em Portugal, são eles. Mas eu disse à minha equipa, quando enviei o e-mail, que a probabilidade de resposta era 0,001%, mas efetivamente eu não podia nada em mandar o e-mail, porque mesmo que mandasse um e-mail e fosse ignorado, estava exatamente numa situação... Não ficava pior. Não ficava pior. E, portanto, só havia upside positivo, só havia potencial positivo aí. Curiosamente, para a minha surpresa, eles responderam passado um dia. Um dia, que é uma coisa quando marcámos logo uma chamada, uma reunião, que eles marcaram para as 2 da manhã, porque em São Francisco 2 da manhã é tipo... são menos 8 horas em Portugal. São menos 8 horas portanto, eu disse obviamente que sim, nem tentei negociar na hora, tentei me manter acordado até às 2 da manhã. Nessa chamada que me fizeram, pela primeira vez queriam desenvolver a tecnologia e a validação clínica, que foi uma coisa que nunca na Europa quiseram discutir. Passado isso, passado 3 semanas, nós tínhamos fechado uma ronda de 20 milhões de dólares com uma das melhores empresas, uma das melhores instituições de capital de risco no mundo, e em Silicon Valley. E aí a lição foi uma coisa que eu realmente admiro na cultura americana, que há muita coisa para não se gostar, mas uma coisa que eu realmente admiro na cultura americana é um sistema completamente meritocrático. É que avaliaram o mérito da sua proposta, e não o seu nome, ou o seu apelido, ou as suas ligações. Europeus estavam a olhar para mim e ver que eu não era alemão, nem inglês, nem vinha dessa universidade, nem tinha trabalhado nesta empresa. Viam alguém que tirou um doutoramento da Universidade de Aveiro que não trabalhou em nenhuma empresa sonante antes e, portanto, descartavam logo tudo o que eu queria dizer. Não é? Ali não quiseram saber minimamente do meu passado, só queriam saber do que é que eu estava a fazer e como é que estava a fazer. E essa meritocracia eu vi passado, depois com essa ronda entramos nos Estados Unidos, eu vi isso todos os dias a trabalhar com os Estados Unidos. Portanto, demorou... Isso foi em que ano? 2019. 2019. Portanto, 2015 demorou 4 anos a arranjar esse primeiro grande financiamento. E depois como é que foi a progressão? Assim, depois lançámos no mercado em 2020, janeiro de 2020, e a partir daí explodimos comercialmente, porque trouxemos para o mercado uma solução que o mercado realmente queria. E a partir daí explodimos a nível de financiamento, a nível de valorização da empresa. E essa é a história. Sempre com investidores fundamentalmente americanos. Sempre com investidores de Silicon Valley, sim. Isso obrigou o Virgílio a ter que estar muito tempo nos Estados Unidos, a abrir uma sede nos Estados Unidos? Não, eu sempre me mantive cá em Portugal. Nunca me mudei para os Estados Unidos, apesar de eu ter, não é esse convite, esse requerimento que eu sempre ignorei. E porque havia sempre essa concepção de que se vai-se criar uma empresa focada nos Estados Unidos, tem-se ter nos Estados Unidos.
que eu acho que é lógico já agora, não é? Eu não estava a discutir se era lógico ou não o requisito de eu me mudar para os Estados Unidos, eu só estava a tomar uma decisão de eu não quero ir para os Estados Unidos, porque onde eu me sinto bem é aqui, e, portanto, o que aconteceu foi, começámos a ser tão bem-sucedidos que deixou de interessar para as pessoas, para os nossos investidores nos Estados Unidos, onde é que eu estava. Não é? Porque claramente está a funcionar. E, portanto, eu fiquei cá. E, portanto, hoje diria que a empresa tem 99%, 99,9% é no mercado americano. E como é que foi feita essa progressão no mercado? Porque o sistema de saúde americano também é muito particular, é muito diferente do europeu, muito baseado, de facto, nas seguradoras privadas que depois os cidadãos têm que ter para poder ter acesso aos hospitais. Como é que foi essa ligação, seja às empresas, que há pouco já fez referência, como às seguradoras, para, de facto, poderem entrar nesse mercado? Sim. Vocês também, provavelmente, não tinham esse conhecimento de como é que essa lógica funcionava e como é que era possível? Não, teve que haver uma educação e contratar pessoas nos Estados Unidos que conheciam como é que o sistema de saúde fossem apresentar Depois montámos uma equipa comercial, uma equipa de marketing, uma equipa que realmente conhecia o mercado dos Estados Unidos para lá, exatamente. Já agora, a SWOT tem mais de 900 pessoas agora, mais de 500 estão nos Estados Unidos, não é? E depois nós montámos uma equipa nos Estados Unidos. E as outras 400 estão em Portugal? Maioritariamente em Portugal, sim. Temos 400 em Portugal, sim. 400 é muita gente, não é? Eu acho que sim. No Porto, fundamentalmente? No Porto, fundamentalmente, estamos a crescer também muito em Lisboa, mas depois temos gente por todo o lado. E qual é o perfil das pessoas que trabalham lá? São engenheiros eletrónicos? São muito diversos. Desde designers, equipas de produto, equipas operacionais, equipas de gestão mais generalistas, obviamente muitos engenheiros, engenheiros de software, engenheiros de inteligência artificial, engenheiros de hardware, é muito diversificado. Mas acabamos por não responder àquela questão de como é que depois foi essa relação com o mercado americano, como é que foi essa progressão? Quando se tem um produto que é fantástico e se junta aí e se contrata uma equipa fantástica de vendas, eles têm um trabalho muito mais fácil em entrar no mercado dos Estados Unidos e, portanto, no mercado de saúde nos Estados Unidos. Portanto, nós começámos... O nosso primeiro cliente nos Estados Unidos, nós entramos em janeiro de 2020 no mercado nos Estados Unidos. O nosso primeiro cliente que nós fechámos em abril, passado 4 meses, foi um cliente que valia 1,5 milhões de dólares. E, portanto, foi um contrato enorme que nós, na altura... Havia uma pergunta muito grande se nós conseguimos servir um cliente tão grande. E servimos muito bem, e depois estávamos no fim do ano a fechar muitos mais clientes e depois é uma bola de neve em que tudo se fica muito mais fácil. Em junho passado houve uma nova ronda, e nessa ronda alguns, eu não sei se estou ligado a duas coisas diferentes, digamos, os trabalhadores que tinham partes das ações da empresa venderam-nas e conseguiram fazer bastante dinheiro. Isso, não é? Quero explicar o que é que se passou? Portanto, isso vem com a nossa cultura de... Nós somos bastante exigentes com a nossa equipa, porque o que nós estamos a tentar fazer é algo que é muito audacioso. Não é? Nós estamos a tentar mudar a saúde de ser entregue por humanos para ter AI como a primeira porta de serviço. Não é? E isso é um desafio muito grande. E o que nós fazemos aí obviamente, somos muito exigentes e queremos ter o melhor talento. E depois nós acreditamos a nível cultural que se essas pessoas trabalham tanto e usam o seu talento para nos tornar melhores e nos tornar mais valiosos como empresa, tem que haver esse reconhecimento direto para eles. E a melhor forma de entregar esse reconhecimento é cada pessoa na Sword, cada um dos nossos colaboradores tem uma pequena fatia da Sword. Tem ações da empresa. Tem ações da empresa. Não é? O que faz com que, quando a empresa vai de uma valorização de 100 milhões para 3 mil milhões, eles podem vender ações. Nós disponibilizamos a possibilidade de vender 70 milhões de ações em junho do ano passado. E isso foi um momento muito interessante. Porquê? Porque permitiu reconhecer todo o valor que essas pessoas nos trouxeram de forma bastante tangível. E de forma bastante tangível as pessoas fizeram dinheiro. Não é? Muitas pessoas pagaram o empréstimo da casa, muitas pessoas... houve uma subida social economicamente por causa disso, e nós acreditamos muito nisso. Acreditamos que a Sword não só tem o propósito de reinventar e revolucionar a saúde através da inteligência artificial, mas também para os nossos colaboradores é um elevador social através do seu talento, replicando
o que nós vemos de forma clara nos Estados Unidos, que é uma cultura meritocracia. E sente que isso tem acontecido? Absolutamente. Nós temos gente que saiu desde a universidade, entraram na Sword sem zero experiência de trabalho, têm neste momento uma riqueza geracional e isso vem exatamente do seu talento. Ao longo de 7, 8 anos, cresceram, entregaram valor, tiveram mais responsabilidade, criaram ainda mais valor e neste momento têm um pacote de ações que vale 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de dólares e merecem isso porque é o talento deles e vem do nosso sentido de meritocracia. E os salários deles também são mais altos do que a média portuguesa? Muitíssimo mais altos da média portuguesa. Tem comparação? Não, minimamente. Minimamente, quer dizer, se a média portuguesa de um salário é 1.000 euros a 1.200 euros, não tem comparação nenhuma. E, por acaso, uma das questões que se colocam em Portugal ultimamente, relativamente aos jovens, é a questão da retenção de talento e da possibilidade de ficarem em Portugal pessoas como o Virgílio, com o seu perfil, que saíram da universidade e não encontram em Portugal os salários à altura da formação que obtiveram e do talento que têm. Vê isso como um problema? Sente isso? Não estou a falar na sua empresa, mas olhando para o país, vê isso como um dos problemas do país? Eu acho que depende da área. Por exemplo, já não é um segredo que Portugal, a nível de talento de desenvolvimento tecnológico, engenheiro de software, por exemplo, é um paraíso no contexto mundial. Não é? E, portanto, houve muitas empresas americanas e europeias que implementaram cá o seu centro de desenvolvimento que permitem oferecer a essas pessoas uma solução. Mas, por exemplo, se eu sou um enfermeiro em Portugal, as minhas possibilidades são muito mais reduzidas a nível de ter um salário justo para o valor que eu trago no meu dia-a-dia. Não é? E, portanto, eu acho que depende muito da área, mas eu acho que neste momento na área tecnológica, qualquer pessoa que sai da universidade numa área tecnológica consegue facilmente encontrar um emprego em Portugal que tem uma compensação salarial muito boa. Portanto, já não é, digamos, um choradinho geral, não é? Tem áreas específicas. E olhando para a economia portuguesa, Virgílio, falava há pouco da questão da meritocracia, que é algo que quer ver implementado na sua empresa. Vi isso generalizado em Portugal. E ligava isso também a outra questão, que é, sempre se fala da economia portuguesa, fala-se da falta de competitividade das empresas portuguesas e da produtividade dos trabalhadores portugueses. Como é que olha para isso à conta da sua própria experiência? Eu acho que há duas coisas aí. A primeira, eu acho que a nível de talento, de ética no trabalho, de capacidade intelectual, de criatividade, o povo português é magnífico nisso. Eu acho que o que justifica o facto de nós estarmos na cauda da Europa é que há uma péssima gestão desse talento. Não é? Há um problema de gestão em Portugal. Há um problema, claro, de gestão desse talento. E se há uma coisa que nós fizemos muito, muito bem na Sword, foi gerir esse talento. Tirar, exponenciar a qualidade desse talento. Mas fizeram de uma forma quase intuitiva, quer dizer, porque a sua formação é engenharia, não é? Acho que é intuitivo. Acho que é mesmo colocar-me do outro lado. Eu nunca tive ninguém a gerir-me. Eu nunca tive um chefe, nunca tive um patrão, porque eu acho que também não aguentava muito tempo. Mas era pôr-me do outro lado e perceber o que é que eu queria que acontecesse. Bem, uma coisa que eu queria que acontecesse é, se eu criasse mesmo valor, queria ser reconhecido por esse valor. Ok, então vamos estruturar isto com as ações, em que as pessoas têm ações e que as pessoas são promovidas, fazem bom trabalho, etc. Ok, temos isso. Depois o que é que eu quero? Bem, eu quero desafios intelectuais e trabalhar com pessoas que eu respeito. Ok, então temos que garantir que todas as pessoas que gerem outras pessoas são reconhecidas como pessoas que eu respeito intelectualmente e me fazem crescer. Ok, temos isso em todas as posições ou não? E, portanto, há sempre esse trabalho de perceber se este é um ambiente interessante para nós, se quiséssemos começar agora ou não. E, portanto, muitas dessas coisas é só... Portanto, não há uma fatalidade portuguesa. Não, eu não tenho nada dessa fatalidade portuguesa. Eu acho que há uma péssima gestão do nosso talento, essencialmente nos serviços públicos, mas também nos serviços privados. Acho que não existe meritocracia em Portugal e acho que existe uma perigosa aversão ao risco de não se tentar coisas novas, em que acho que foi o Sam the Kid que disse isto, que falhar em Portugal é cadastro, falhar nos Estados Unidos, isso são as minhas palavras, é currículo. E tentou-se, não é? Um sinal que se tentou.
tentou, porque tentou e aprendeu-se com isso. Não é? E eu sei que se eu falhei ali, eu não vou cometer os mesmos erros. Não é? Portanto, sei que essa pessoa já está, por ter falhado, já está muito bem preparada. Em Portugal, vê-se o falhanço como, bem, se essa pessoa falhou é porque não tem valor. E isso é muitíssimo perigoso, porque o que isso faz é que depois não se tenta em nada de novo e se replica apenas o status quo. Virgílio, tenho uma última pergunta, o nosso tempo está mesmo a terminar. O Virgílio tem 40 anos. Tenho. Eu sei que não parece, mas tenho. Aquilo que já ganhou é suficiente para se reformar? Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. E nunca trabalhei tanto como trabalho agora. E o que o motiva desde o primeiro dia até hoje, a sua motivação foi, digamos, ganhando camadas diferentes ou é a mesma? É mesmo, é que é resolver problemas. Eu gosto de resolver problemas. E, portanto, felizmente eu acordo de manhã bem cedo e estou a resolver problemas. E se calhar é um bocado masoquista da minha parte, mas eu gosto de resolver problemas e gosto de ver crescimento e depois também sou muito competitivo e sou muito ambicioso e tudo isso é o que me leva neste momento, eu trabalho muito mais agora, tendo essa componente económica que não tem nada a ver quando comecei, trabalho muito mais agora porque neste momento tenho muito mais prazer no que faço e no que estamos a construir do que há 10 anos atrás. E eu nunca trabalhei tanto na minha vida como agora. E sente que foi mudando ao longo do tempo? Absolutamente. Absolutamente. Eu a cada 6 meses acho que mudo bastante mesmo. A pessoa que sou agora, acho que havia algum substrato disso há 10 anos atrás, mas é uma pessoa completamente diferente. Diferente. De facto, a sua experiência foi mudando também a forma de estar. Sim. Acho que a minha personalidade irreverente, com este desdém patológico pela autoridade, esta aceitação do risco, esta audacidade, esteve sempre lá, mas a forma como eu percebo as coisas, a forma como eu penso sobre os problemas, a forma como eu giro pessoas, o meu conhecimento de base é exponencialmente diferente. Gilberto, muito obrigado. Muito obrigado, Esta noite, à grande entrevista, gostei de conversar consigo nesta que foi a primeira grande entrevista de 2025. A todos, muito obrigado. Regresso na próxima semana. Esta entrevista vai ficar disponível na RTP Play e pode ser vista na RTP3, RTP1 e RTP Internacional e também pode ser escutada em podcast nas diferentes plataformas. A todos, de novo, boa noite. Regresso na próxima semana.